nessa caminhada no mundo do autoconhecimento, no mundo do coaching, dos meus grandes desejos era modificar o meu hall de amigos, modificar os amigos que tinham ao meu entorno. Obviamente que os muito antigos, os de infância, continuaram. Eu tenho amigos aí de mais de 30 anos, continuaram na minha vida. E eu faço questão de tê-los na minha vida, boto energia para que eles permaneçam na minha vida. E nessa caminhada eu fiz novos amigos de infância. É perfeitamente possível você fazer amigos de infância na fase adulta. Porque você gera conexão com essas pessoas e parece que você conhece essas pessoas há longos anos. E na minha trajetória eu conheci uma pessoa que é muito importante para mim. A gente se conheceu num evento parecido com esse. Eu já ouvia falar dele, eu já tinha visto ele na internet, já achava muito interessante o trabalho. E aí a gente se encontrou num evento parecido como esse, nos conectamos quase que imediatamente. Rolou um rapport. E aí, logo depois, ele me contratou. Foi dos maiores desafios da minha carreira, porque nós ficamos... Foi o meu recorde de atendimento, 4 horas. O segundo lugar é o meu atendimento atendendo a Fernanda, que estava aqui na sexta-feira, que são 3 horas. Então, a gente entrou num rapport tão grande durante o atendimento que eu só descobri que a gente estava ali há 4 horas porque minha bunda doeu, de tanto ficar sentada. Então, e ao longo desse caminho, eu fui acompanhando o trabalho dele, fiz a formação dele, que foi excelente. A Escola de Heróis, meu filho também é formado pela Escola de Heróis. A Deise, minha sócia, é formada pela Escola de Heróis. Quem mais aqui é formado pela Escola de Heróis? Uma formação... Ellen? Vá. Quem quer ir lá? Quem quer ir lá na Escola de Heróis? E eu tenho certeza que depois da apresentação deles, a vontade vai aumentar. A Escola de Heróis é um encontro realmente de conteúdo, porque ele tem muito conteúdo, de vivência, ele tem muita vivência, e principalmente abertura de apoiar o outro. Abertura de entregar para o outro. E convidá-lo para estar aqui no palco do Academy. É o 3º ano que ele participa. No primeiro ano ele participou à distância, ele estava na Índia e enviou um vídeo. No segundo ano ele estava presencialmente no palco e hoje ele volta para o palco. Convidá-lo para estar aqui é quase automático para mim, né? Então, com vocês, Diogo Hudson. Obrigado, querido. Peraí, eu lembrei de falar algo bem importante. Além disso tudo, para mim, na minha visão, você é um dos melhores palestrantes coaches do país. Por quê? O que é um palestrante coach? Vocês sabem o que é um palestrante coach? É um palestrante que ele dá o conteúdo no palco, ao mesmo tempo que ele transforma a plateia com dinâmicas. E você, de todos... Assim, a gente faz treinamento para caramba, né? Mas não é porque eu estou na sua presença, eu falo isso. Você, de todos os palestrantes que eu conheço, que faz essas intervenções também na plateia, para mim, você está no topo no Brasil. Oh, coisa boa, eu vi isso. Gratidão. E agora com você. E a Jaque está no topo da mentoria, né? É uma das maiores mentoras. A gente já deu 2 mentorias juntos aí para coaches. É verdade. Eu fico impressionado, porque a cada ano que eu vejo aqui, eu vejo as pessoas na plateia num ano, e no ano seguinte eu vejo as pessoas no palco. Aconteceu isso esse ano, não aconteceu? Eu vi o Fábio uma foto ontem, né? Bem legal. E isso significa evolução num curto espaço de tempo. Final de semana como esse é como se fosse 3 anos em 3 dias, né? Muito legal. Parabéns, Jaque. Obrigada, parabéns. Querido. Agora o show é seu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu não vim aqui para ensinar absolutamente nada. Eu vim aqui para aprender com vocês, porque quando a gente está aqui na frente, a gente aprende muito mais do que ensina qualquer coisa. Vocês estão ouvindo bem minha voz? Tá de boa aqui? Beleza. Então eu vou colocar um videozinho. Ele dura 2 minutos, só para vocês entenderem um pouquinho do meu trabalho, para quem não conhece ainda. E aí, depois eu falo rapidamente a minha história, já dou um pequeno conteúdo, e depois eu vou fazer uma demonstração de uma técnica ao vivo aqui. Eu coloquei as cadeiras, coloquei a mesa ali, para poder fazer aqui uma sessão de coaching ao vivo e fazer a demonstração para vocês daquilo que eu desenvolvi nos últimos anos, tá bom? Então vamos ver o vídeo aí rapidinho.
Olá, eu sou Diogo Hudson, criador do Mood e da Escola de Heróis, uma formação com pós-graduação em coaching. Seja bem-vindo! Eu quero te fazer algumas perguntas. Você tem medo de arriscar mais na sua carreira? Você sente que é difícil equilibrar a vida familiar e os objetivos profissionais? Você sente que precisa mudar alguma coisa na sua vida, mas não sabe como? Bom, estive em quase 30 países, onde estudei comportamentos e culturas. Tive a oportunidade de estudar com os maiores especialistas em desenvolvimento humano do mundo, como o coach Anthony Robbins, como Bert Hellinger, como Robert Dilts, Tim Galloway, dentre outros. Hoje, eu torno acessível a você o conhecimento e as técnicas que aplica em grandes empresas, para você se tornar mais produtivo e gerar mais qualidade de vida. Você quer elevar o padrão da sua vida? Então se inscreva! Eu tenho um grande conteúdo gratuito que eu vou ministrar para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu! Então, eu vou falar rapidamente dos resultados que eu tive nos últimos 5 anos, porque eu sou coach há 7 anos. Desde 2011 eu trabalho com isso, só que nos últimos 5 anos eu desenvolvi a Escola de Heróis. Nos últimos 5 anos, a gente trabalhou com 50 mil pessoas online, dentro dos webinários, né, os vídeos que a gente tem no YouTube. A gente treinou pessoalmente, dentre as empresas e os nossos cursos, 10 mil alunos presenciais, 50 mil online. E a gente formou na Escola de Heróis 1.200 coaches. E com toda essa trajetória, treinando grandes empresas como a Petrobras, o Grupo Stefanini, a SEG e a SEDAI, eu falo para vocês que eu tenho as mesmas dificuldades que vocês têm quando estão começando a carreira como coach, mas agora com outro nível e com outro número. Eu tenho as mesmas dificuldades de posicionamento, porque o mercado digital é uma coisa que muda de 6 em 6 meses. Há 1 ano atrás eu colocava um anúncio no Facebook que eu fazia um direcionamento e tinha uma estratégia. Se eu fizer a mesma coisa esse ano, eu quebro a empresa, porque mudou todo o algoritmo do Facebook. Então eu tenho que me reinventar digitalmente. E o posicionamento estratégico também eu tenho que me reinventar, porque a cada dia surge uma nova coisa no mercado, uma coisa diferente. E se você não se reinventa, se você não pensa, se você não se reposiciona, não adianta absolutamente nada. Então, eu tenho os mesmos desafios que todo mundo aqui tem de posicionamento. Isso é uma coisa que você não vai resolver para ontem, você vai sempre se reinventar. E o que eu vou falar aqui é de uma técnica que a gente desenvolveu ao longo desses últimos anos, onde a gente visitou 32 países, e a gente foi até o Egito, até a Grécia, até a Índia, estudando o desenvolvimento humano, mas não esse desenvolvimento humano que se fala nos Estados Unidos, de PNL, de coaching, mas o desenvolvimento humano desde que o mundo é mundo. Os sacerdotes desenvolviam os faraós, na Índia tinha yoga, junto com a meditação, junto com uma série de ensinamentos, né, em sânscrito. A gente estudou isso tudo, fez um compilado e desenvolveu uma metodologia que eu vou fazer a demonstração aqui. Antes de eu falar sobre essa metodologia, eu quero falar um pouco sobre os desafios que eu enfrentei diante desse trabalho que eu faço nos últimos anos. Eu era uma pessoa muito estressada na área jurídica,
eu trabalhava como advogado, já era bem sucedido. E antes de ser advogado, eu tive 20 profissões diferentes. De camelô a pagodeiro, eu tive um grupo de pagode na década de 90. E não vai dizer que você não gosta de pagode, porque se eu cantar aqui um refrão, todo mundo vai cantar comigo, quer ver? E as estrelas lá do céu, diz... Ah lá, salva de palmas para um monte de pagodeiro que tem nessa sala. Parabéns. Nós viemos de lá e é lá que a gente tem que honrar. Então, eu tive 20 profissões diferentes e cheguei a advogado. Me tornei bem sucedido na área, dava aula de marketing e de gestão empresarial para advogados. Só que eu estava tão estressado que eu tive um princípio de estafa, e aí eu acordei um dia desmaiado, e um amigo meu pediu para cuidar das minhas emoções, porque eu não estava bem. E aí eu entrei no coaching, mudou minha vida, transformou minha vida. Dali em diante, o trabalho que eu fazia de consultoria, eu falei, eu não vou mais atender como consultor, vou atender como coach. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz eram 2 finais de semana, 4 dias e 4 dias. No final do primeiro final de semana, domingo, eu já mandei para um monte de cliente que eu era coach e segunda-feira eu já estava fazendo sessão. Na sexta-feira eu já tinha pelo menos os 3 clientes pagantes. E antes do segundo curso, que era o segundo módulo, eu já tinha a agenda lotada. Então, uma das coisas que as pessoas mais têm como desafio é a insegurança de que vai atender bem e entregar resultado. Como eu sempre fui uma pessoa que me superei na minha vida, porque aos 5 anos de idade eu tive uma doença que eu fiquei inchado do peito até a testa e perdi a visão. Eu lembro que era na época das Olimpíadas, eu não tinha como ver televisão, eu queria ver e não podia. Como eu sempre me superei, eu acredito que na vida a gente nunca vai conseguir ficar perfeito para fazer alguma coisa. Então eu acredito que se você pode assistir alguém e dar um pouco de resultado para essa pessoa, mais do que ela tem hoje, você já está entregando algo. Hoje, quando um cliente meu me contrata para fazer um processo comigo individual, né, que eu vou até falar o preço aqui, mas não é porque eu seja arrogante, é porque eu quero falar que eu cobro 15 mil reais no meu processo individual, porque todo mundo aqui é capaz de cobrar, todo mundo aqui pode chegar nisso. Quando eu cobro 15 mil reais e o cliente vem, o perfil do meu cliente é um cliente que ele não está ali para ter o resultado exato que ele efetivamente quer. Ele está ali para trocar e para ir para um próximo nível. E mesmo que ele não tenha o resultado que ele efetivamente quer, ele vai ficar muito feliz com o meu trabalho. Mas se eu cobrasse 500 reais ou 1.000 reais, como eu comecei cobrando, porque eu achava que eu não estava preparado e tudo, o cara que te paga 1.000 reais, ele vai querer o resultado maior do que ele falou com você na primeira sessão e ele não vai fazer absolutamente nada para ter aquele resultado e ainda vai reclamar de você. Então, eu aprendi que quanto mais você se valoriza, mais as pessoas te valorizam também. Só que isso tudo foi um processo de autovalorização minha, porque no decorrer da nossa vida a gente olha muito mais para os nossos defeitos do que para as nossas qualidades. E a gente acha que coaching a gente está começando agora, né? Eu sempre falo que quando você começa a tua carreira com 18 anos, você precisa de 10 anos para chegar a algum tipo de sustentabilidade. Só que geralmente quem faz coaching já teve esses 10 anos na carreira. Então isso só se soma ao processo de coaching. E ali você não precisa começar cobrando 500 reais. Você cobra todo o teu know-how e tua experiência. E aí você se posiciona em cima daquilo que você tem experiência, em cima daquilo que você tem know-how. E quando eu falo hoje sobre o meu trabalho, o meu primeiro desafio foi esse, criar segurança. Eu acreditava no trabalho, fui lá, fiz, vendia e acontecia. E aí eu consegui me superar de acordo com os resultados que eu gerei para as outras pessoas. Mas eu coloquei na minha cabeça que o que eu estava gerando para as outras pessoas era o que eu podia gerar naquele momento. E daqui a algum tempo eu ia ficar melhor do que aquilo, e daqui a algum tempo eu ia ficar um pouco melhor do que aquilo. Só que o treinamento é contínuo. Assim como você faz coach com as outras pessoas, você tem que fazer um treinamento com você mesmo, você tem que fazer uma continuidade com você mesmo, porque a gente está sempre evoluindo e desenvolvendo. E os problemas, né, as dificuldades, também são contínuos. Eu vou atender uma pessoa aqui que eu não sei o que vai acontecer, eu estou na frente de todo mundo e posso pagar um micaço. Sim ou não? Eu não sei o que vai acontecer.
Mas se eu pensar que eu vou falhar ou que eu vou pagar o mico, eu não vou fazer. Mas se eu colocar no meu coração que o melhor que eu posso fazer é dar o meu melhor para assistir a pessoa, eu vou fazer e eu tenho certeza que todo mundo nessa sala vai ser beneficiado. E é nisso que eu acredito. Então, quando eu comecei a trabalhar, minha primeira dificuldade era me sentir mais seguro. E isso é um grande desafio de todos os coaches que estão começando. Então, eu tenho uma dica muito simples. Quando você sentir assim, será que eu estou preparado? Você pensa numa palavra. Foda-se. Eu estou preparado. E você faz. Sabe por quê? Porque se você deixar de fazer, você deixa de ajudar o outro. E se você deixa de ajudar o outro, cara, eu vou te falar. Eu atendi muita gente, e quando eu dou palestra para coaches, eu não sou aquele coach que só dá o treinamento e vai embora. Eu atendo individualmente, eu atendo empresa, e eu tenho um leque de empresas e de executivos que eu já atendi. Então eu sou um cara do mercado. E eu vou falar para vocês que eu já entrei em salas de executivos que ganham 50, 100 mil reais por mês, que todo mundo fala, ai, coaching executivo, eu tô tremendo, eu não sei o que vai fazer, é um mega empresário. Cara, é um mega empresário que não fala com o irmão, é um executivo que tem problema em casa no casamento, é uma executiva que pensou em se suicidar 2 meses atrás. Eu tive vários casos. Pessoas que planejaram a própria morte, que compraram um revólver para poder se matar. Pessoas que estavam acabando um relacionamento afetivo porque elas tratavam mal a outra pessoa e só via o problema no outro. Se você deixar de atender, você vai deixar de fazer esses milagres na vida das pessoas. E quem faz esses milagres não é você. Você é só um canal. O milagre acontece porque a pessoa quer que aconteça um milagre na vida dela. E você é apenas um canal para que aquilo aconteça. E se você deixa de atender, você deixa de ser esse canal. Você deixa de ocupar o seu lugar no mundo, você deixa de cumprir sua missão. E essa foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade que eu tive era de vender. Eu olhava para o cliente e falava assim, cara, eu preciso ajudar essa pessoa. E a palavra, eu aprendi isso com um argentino, fui dar uma palestra em Foz do Iguaçu e ele falou, Diogo, você fala muito em ajudar as pessoas, né? Eu falei, cara, pô, eu vim de baixo e eu tive toda uma trajetória, a vida me deu muito mais do que eu imaginava, eu preciso ajudar os outros. Ele falou, não, primeiro você precisa se ajudar, porque assim parece que você está acima dos outros. Você precisa assistir os outros e se ajudar. E aí eu falei, cara, é isso mesmo. Eu não estou acima de ninguém. Eu preciso assistir as pessoas. E quando eu entendi que eu precisava assistir as pessoas, eu percebi que o preço tinha que ser justo. Porque senão não tinha troca. E uma das coisas mais interessantes é quando o teu nível de cliente faz com que você aprenda muito mais do que você desenvolva a pessoa. Aí você vai perceber que é uma troca muito justa. E eu percebi que muitos clientes agora, principalmente nesse ano, são clientes que me contratavam porque se sentiam sozinhos na empreitada empresarial. Não tinha com quem trocar. Às vezes até tinha sócio, mas não confiava tanto no sócio quanto confia em mim. E essa troca ela é fundamental, porque toda vez que eu trabalho um executivo ou um empresário, eu trabalho a área comportamental e emocional, como vocês vão ver aqui. Essa mesma sessão que eu faço aqui é a primeira sessão paga que eu faço com qualquer executivo e empresário, qualquer pessoa que for atendida por mim. Inclusive, esse mesmo trabalho que eu vou fazer individual aqui, eu entro numa empresa e entrego na mão dos sócios esse bonequinho que eu vou mostrar para vocês e eu faço o trabalho em grupo. Eu entro numa equipe de vendas, entrego na mão das pessoas da equipe e faço o trabalho em grupo. E o trabalho é emocional. Eu sempre começo pelo lado emocional. Depois do lado emocional, eu entro no lado executivo e empresarial. E tem muitas correntes de coaching que entendem que você não deve tocar na emoção. E não é isso que eu entendo. Porque eu estudei muito. Eu visitei na Califórnia no ano passado a Vicky Broke, que é uma pessoa que estudou a história do coaching. Ela estudou desde Sócrates para cá. Eu fui um pouquinho antes. Eu fui nos sumérios, eu fui nos egípcios. Entrei num templo egípcio que eles trabalhavam só o medo e faziam iniciações com crocodilos, com cobras. E eu estudei profundamente como é que era o processo de inteligência emocional. Porque para eles, para você atingir a consciência e ser iluminado, a primeira coisa era dominar suas próprias emoções.
que eles chamam de cérebro reptiliano, como a neurociência fala que isso é novo. Não é, é milenar. Eles tinham a medicina egípcia, que eles faziam todo o tipo de cirurgia e eles identificavam o perfil da pessoa através da astrologia, através de uma coisa chamada linguagem do corpo, onde um sinal significa um momento, um sinal que eu digo é um sinal na testa, eles identificavam que aquilo ali era uma briga que você teve em algum momento da vida. O lado direito todo ligado a mãe, o lado esquerdo todo ligado a pai. Então toda a biologia era fruto do nosso emocional que desencadeava um processo comportamental. Mas não querendo aprofundar, só dando uma pincelada, o trabalho que a gente desenvolveu, ele tem a ver com o lado emocional. E a Vicky Broke, que é essa maravilhosa coach americana que a gente visitou a casa dela, que ela mora num barco nos Estados Unidos, ela falou para mim uma coisa: há muitas associações, né, muitos órgãos regulamentadores do coaching no mundo não aceitam a parte emocional no coaching. E eu perguntei para ela por qual motivo que isso acontece, e ela falou, porque essas instituições e associações geralmente são feitas em países que realmente não se tem o emocional no dia a dia. Mas quando você vai para um país latino como o nosso, tudo é emocional. Toda decisão é emocional. A pessoa está infeliz não é por causa da profissão dela, é por causa do relacionamento dela com o chefe. A pessoa está infeliz no casamento, mas não é porque ela não gosta de estar casada, é porque criou uma picuinha ali de alguma coisa que aconteceu. Então, a gente entende que o lado emocional ele é fundamental para poder depois trabalhar o lado executivo. E no momento da venda, é importante que você seja justo com você mesmo e que você já tenha se trabalhado emocionalmente muito. E ainda que você não esteja 100% a nível do que você gostaria de estar, nem financeiramente, nem emocionalmente, você tem que entender que você está num processo evolutivo, assim como eu, assim como qualquer coach experiente. Todos os coaches têm questões emocionais e questões de mercado, e todos nós estamos evoluindo. Então você não precisa ser o perfeito ou um semideus para atender alguém. Você precisa estar num estado de evolução e você precisa entender que você está dando uma continuidade no teu estado de evolução. É isso que vai te deixar congruente para desenvolver aquela pessoa que está na sua frente. Não é você estar num estado de plenitude financeira, né? Porque tem muito coach que fala, mas eu não sou rico, como é que eu vou trabalhar com a pessoa a parte financeira dela? Cara, eu não sou lutador de jiu-jitsu nem de muay thai e eu fiz coach com o Thiago Marreta e o cara ganhou luta, depois de ter perdido várias lutas. Então o que eu quero passar para vocês é, a metodologia faz com que você possa assistir o outro. Se você deixa de fazer isso, você está deixando de gerar oportunidade para outra pessoa. Tudo bem, galera? Foi só uma introdução aqui. Eu vou explicar rapidamente o que aconteceu aqui na metodologia que a gente desenvolveu. A metodologia que a gente desenvolveu é com base nos estudos que a gente fez. E uma das coisas que eu percebi na minha vida, desde que eu comecei na área jurídica, é que as pessoas elas não sabem muito quem é a pessoa de ponta ou de elite em determinada área. E eu sempre procurei perceber isso. Na época que eu advogava, por exemplo, quem é o melhor advogado de família? Eu ia lá e lia um livro do cara e escutava uma palestra do cara. Quem é o melhor advogado criminal? Eu ia lá, escutava, e aí depois disso eu tirava minhas conclusões e falava, pô, qual o caminho que eu quero seguir? E no coaching não foi diferente. Quem é o melhor coach do mundo? Ou pelo menos quem é a pessoa que falam que é o maior coach do mundo? Aí na época eu respondi que era o Anthony Robbins. E eu fui lá ver o curso do Anthony Robbins nos Estados Unidos. Fiquei lá 4 dias vendo ele fazer aquelas intervenções. É extraordinário. Quem é o cara de programação neurolinguística que todo mundo fala? Eu resolvi seguir o Robert Dilts, que é um cara que é extraordinário. Ele foi discípulo do Milton Erickson. Então, ele chega no curso, né? E você passa 4 dias com ele, com essa voz assim. Primeira fala dele no curso. Good morning. Eu já estava tontão em transe, né? Só com aquela voz. Ele é aquilo que ele passa, porque ele trabalha a hipnose, né? Ele trabalha a hipnose ericksoniana junto com a programação neurolinguística. Só que tem um cara que, para mim, eu acho ele tão bom, tão bom, tão bom, que eu considero ele quase que um ET, assim. Porque se vocês entenderem na profundidade
As 3 palavrinhas que eu vou colocar aqui, que vai ser só isso, vai demorar 5 minutos na minha explicação, depois eu vou mostrar na prática. Vocês entenderem na profundidade, essas 3 palavrinhas que esse cara desenvolveu, você é capaz de trabalhar com qualquer pessoa e com qualquer equipe na sua vida. Você é capaz de dar uma palestra no auditório, como eu faço, para 300, 400 pessoas, 500 pessoas, e as pessoas se transformarem a partir dessas 3 palavrinhas mágicas. O nome desse cara é Bert Hellinger, ele é um alemão. Eu tive a oportunidade de estudar com ele na Alemanha, na última cidade ali da Bavária, esquina com a Áustria. E o Bert Hellinger, ele desenvolveu uma técnica chamada técnica das constelações familiares. Eu utilizo a constelação como uma das inúmeras técnicas dentro do processo que a gente desenvolveu na Escola de Heróis, que envolve a própria psicologia junguiana, que envolve a psicologia positiva, que envolve um pouquinho de id, ego, superego do Freud, que envolve um pouquinho do Skinner, que fala que é estímulo, resposta e ambiente, que envolve uma série de profissionais da psicologia, como Erik Erikson, que foi um cara que veio depois do Freud. Freud falou de 5 fases, esse cara fala da fase até a idade avançada. Então, o Bert Hellinger, ele vai sintetizar o que todo mundo fala, mas de um jeito muito simples. Ele criou a constelação familiar, que vem de uma metodologia de uma tribo Zulu, né? Ele olhou para uma tribo Zulu, no sul da África, que era um ritual de cura, e urbanizou essa técnica, porque ele pegou um pouco da Virginia Satir, que tinha um pouco a ver com o psicodrama do Moreno, do francês. Então, ele urbanizou uma técnica que tem um pouco... Aí eu vou começar a entrar um pouquinho aqui no método, tá? Essa técnica a gente entende que tem o corpo físico, porque a gente trabalha dentro da nossa metodologia da Escola de Heróis a parte de meditações e atividade física, e aí eu falo que se você for atender um cliente, primeiro faça em você atividade física e meditação, e depois passe isso para o seu cliente logo na primeira sessão. Na primeira semana ele já será outra pessoa. Se ele começa a praticar atividade física, coloca energia, e se ele medita, ele já diminui os pensamentos negativos ali, ou pelo menos ajuda a diluir um pouco, e aí ele já será outra pessoa depois de uma semana. Então, a gente usa a questão do corpo físico. O Tony Robbins usa muito o corpo físico, ele fala que energia gera movimento e movimento gera energia. A programação neurolinguística usa muito o corpo físico. A programação neurolinguística trabalha corpo, foco e comunicação, linguagem, né? Então, a gente vai falar aqui do corpo físico, tá? Segunda coisa, a gente vai chamar da emoção e a gente vai falar do mental. Para mim, o mental não é emocional, mas eu não vou ter tempo de explicar isso aqui na profundidade. De toda forma, eu vou falar aqui só do emocional como se fosse mental, mas não é mental, mas tudo bem. Imagina que seja mental. Quando você muda o corpo físico, você muda a emoção? Sim ou não? Absolutamente. Uma pessoa, quando está com medo, qual é a reação física? Suor nas mãos, coração palpitando. Isso não é uma reação física? Sim ou não? Mas se ela faz um processo de meditação de respiração profunda, ela consegue diluir esse medo. Então você altera o corpo, você altera o emocional, você altera a mente. E por último, até há 1 ano atrás eu não falava nisso, mas hoje eu me sinto muito seguro para falar, é um processo que envolve a parte da espiritualidade. E até um ateu pode desenvolver a espiritualidade, porque não tem nada a ver com religião, simplesmente é a crença em algo maior, é a crença num todo, é algo que dá um verdadeiro sentido na vida. Na Escola de Heróis, inclusive, a gente nem chama de espiritualidade, a gente chama espiritualidade de propósito, que é quase que a mesma coisa, tá? Embora o propósito esteja envolvido em um todo maior. O propósito é a nossa utilidade para o meio. Propósito é a nossa utilidade para o meio. E quando você cumpre a sua utilidade para o meio, a vida passa a ter um sentido porque você valoriza o todo. Você percebe que existe muito mais do que a tua própria importância ou relevância para a vida. Você começa a perceber que você realmente é importante na tua área, no teu universo. Universo que você trabalha, na tua família e tal. Mas quando você olha para o planeta Terra, você começa a perceber que você é apenas útil. Quando você olha para a Via Láctea, você é um pouquinho útil. E assim por diante. E
O uno é igual ao todo. Por isso eu entendo que a espiritualidade tem a ver com essa metodologia. E essa metodologia, agora sim, ela se simplifica em 3 palavras mágicas que funcionam em qualquer sistema. Pode ser um sistema físico, como o nosso organismo, pode ser um sistema límbico, pode ser o sistema digestivo, pode ser o sistema de planetas, pode ser o sistema de um grupo empresarial, de uma empresa, pode ser um sistema familiar, tudo na vida é sistema, ok? A gente sintetiza isso daqui em 3 palavras. A primeira palavra é pertencimento. Tudo que é incluído se torna forte, tudo que é excluído se torna fraco. E é exatamente o movimento contrário do que as pessoas geralmente fazem na vida. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Harvard. Durante 80 anos, pesquisaram 5 gerações. E nessas 5 gerações, perguntaram o que faz o ser humano ser mais feliz. O que vocês acreditam que essas pessoas responderam? O que elas responderam? Não. Dinheiro e sucesso. As pessoas responderam isso. Só que pesquisando as pessoas durante 80 anos, em 5 gerações, eles chegaram à seguinte conclusão. O que leva as pessoas a mais qualidade de vida e mais níveis de felicidade é a qualidade dos nossos relacionamentos. E dentro dos nossos relacionamentos, geralmente quando a gente cria algum conflito com alguém, quando a gente cria algum conflito com algum relacionamento, a primeira tendência é excluir a pessoa, eu desprezo, eu esqueço essa pessoa, não quero mais ela para mim. A melhor forma de lidar com ela é nunca olhando na cara. E quando você exclui, essa pessoa está mais perto de você do que você imagina. Podem passar anos, mas o teu inconsciente vai estar preso a essa pessoa. E o pertencimento é você incluir essa pessoa. Em qualquer esfera profissional ou pessoal. E é muito difícil incluir pela nossa superioridade moral. Se alguém me sacaneou, alguém fez alguma coisa errada e foi desonesto, eu não tenho que me aproximar dessa pessoa, ou acolher essa pessoa, ou incluir ela no meu sistema, porque ela é desonesta. Portanto, você exclui porque você acredita que ela é pior do que você. E no fundo, ela não é pior do que você. É apenas uma superioridade moral. E o que eu vou falar aqui é polêmico, tá? Mas vai plantando essa polêmica aí. Porque o que eu falo aqui não é para se entender, é para se sentir. E aí vocês vão ver na prática e vai fazer sentido. Segunda palavrinha mágica, a cooperação. Cooperação é o equilíbrio entre dar e receber. Quando você dá alguma coisa para alguém, por exemplo, no relacionamento afetivo, poxa, eu fiz de tudo por você, eu comprei flores, comprei presentes, a gente foi naquele lugar maravilhoso, e você não fala que me ama. Às vezes, a gente está esperando do outro mais do que o outro pode dar. E às vezes o outro não ama só através de palavras. Às vezes o outro ama através de serviço. Uma pessoa da minha família que ela não falava eu te amo, ela não abraçava, mas ela chegava e falava assim, o que está precisando? É trocar a lâmpada? Então eu vou trocar agora. Tem pessoas que amam através de serviço. Mas às vezes o dar e o receber, ele se torna muito desequilibrado porque a gente espera demais do outro. Então, cooperação. E por fim, a hierarquia, que a gente vai chamar de ordem. Tudo tem hierarquia. Tudo. E quando a gente quebra essa hierarquia, a gente quebra a relação sistêmica que está acontecendo naquele lugar. E quando eu falo de hierarquia, de ordem, não é só uma ordem tataravô, avô, bisavô, avô, pai, filho e neto. É uma ordem do masculino e do feminino. E o que eu estou falando aqui não tem a ver com relação heterossexual ou homossexual. Tem a ver com energia masculina e energia feminina. Que isso precisa ser respeitado. E muitas vezes, a mulher está ocupando um lugar
masculino e às vezes o homem está ocupando um lugar feminino. E às vezes a relação está desgastada e as pessoas não sabem por que aquilo está desgastado. E aí quando você vai ver, você pergunta para aquela mulher, como é que você enxerga seu marido? Como seu marido ou como seu pai? Como é que você enxerga o seu marido? Como seu marido ou como seu filho? Está fora da ordem. Obrigado. Então, isso tudo aqui são as palavras do velhinho lá, do Bert Hellinger. Infelizmente, ele não dá mais curso. Agora quem dá curso é a esposa dele, a Sophie Hellinger, que eu já estudei com ela também, já fiz alguns cursos com ela, ela é extraordinária. Só que ele desenvolveu isso há muitos anos e eu tive a oportunidade de ver ele fazendo as constelações. E é muito lindo esse tipo de trabalho, porque enquanto em alguns tipos de terapia as pessoas tentam compreender o motivo, a razão e o porquê, para nós não importa a compreensão de absolutamente nada. Até porque quando a pessoa precisa perdoar, ela não consegue perdoar com a total razão. Às vezes ela perdoa sem ela estar certa. Às vezes num relacionamento, por exemplo, familiar, você precisa aceitar o outro mesmo não concordando com o outro. Às vezes no relacionamento empresarial, você precisa aceitar uma situação mesmo não concordando com aquilo. Porque se você não concorda e não aceita, você está em sofrimento. Mas se você aceita e não concorda, você sai do sofrimento. Então muitas vezes você precisa aceitar. E aceitar está acima do certo e do errado. Está acima do bem e do mal. Está acima do bom e do ruim. E o que eu vou falar é muito profundo. Só existe uma forma disso acontecer. Quando existe amor. Porque o amor não é dual. O amor está acima de tudo. E muitas vezes a gente se desconecta desse amor. Buscando a razão, buscando as coisas do dia a dia. Mas quando a gente volta a se conectar nessa energia do amor, tudo acontece por si só. E como é que você leva a pessoa para essa energia? Fazendo com que a pessoa inclua aquelas pessoas que ela excluiu, fazendo com que a pessoa tenha mais equilíbrio entre esse dar e receber, que ela se coloque como protagonista da vida dela, e isso é muito importante, que o princípio do nosso método é a autorresponsabilidade. E aí vem uma frase muito interessante de Sartre, que fala o seguinte: não importa o que aconteceu com você, ou o que fizeram com você, importa como você interpreta e como você aprende a lidar com o que aconteceu, com o que fizeram com você. E o que nós vamos ver aqui na prática é que, independente se aconteceu um acidente, alguém te passou a perna ou qualquer coisa, a forma que você interpreta isso e a forma que você aprende com isso é o que vai gerar o resultado na sua vida e é o que vai definir quem você é. E se você consegue reinterpretar isso, você está contando uma nova história para você. Aí você passa a ter um novo significado na sua vida. A gente chama essa metodologia da Escola de Heróis de ressignificação emocional para alta performance. É uma forma de você trabalhar o emocional, ressignificar, e aí sim a pessoa passa a render de outra forma na profissão, no trabalho, na vida como um todo. Essa é a base da nossa metodologia. Pergunte para a pessoa que está ao lado o que você aprendeu até agora. Pode perguntar aí para a pessoa que está ao lado, por favor. Vamos. Antes de eu fazer a demonstração, eu vou fazer 2 minutinhos de meditação para a gente ficar num nível que a gente chama de nível alfa, né? O cérebro tem algumas frequências e quando a gente entra na frequência alfa, é a frequência que a gente coloca a nossa atenção e os nossos sentidos muito mais propensos a receber, né? A gente se permite a estar mais aberto para as informações que vêm. Então eu vou fazer um exercício de meditação que vai durar uns 2, 3 minutinhos. Vocês permitem que eu faça, sim ou não? A gente consegue baixar só um pouquinho a luz. Vamos respirar profundamente, ainda de olhos abertos. Soltar o ar.
Mais uma vez, respire profundamente, solte o ar, ainda de olhos abertos. Beleza? Apenas olhem aqui para mim. Dedão, não é tirando meleca por fora, por favor, podem colocar. Isso, com gentileza. Isso, inspire pela narina. Fecha a outra narina e solta o ar pela outra narina. Inspire pela narina que você soltou o ar. E fecha a narina que você soltou o ar e solta o ar pela outra narina. Inspira pela narina que você soltou o ar. E agora sim, generosamente, feche seus olhos, feche a outra narina e solte o ar. Inspire profundamente. E pode continuar, sempre inspirando pela mesma narina que você soltou o ar. Continue de olhos fechados. Pode continuar. Mais um pouco. Mais um pouco. Continue. E pode soltar as mãos e colocar as mãos sobre as pernas. Mantenha seus olhos fechados. Perceba o lugar onde você está sentado. Observe seu corpo. Observe sua respiração. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Coloque suas duas mãos sobre os próprios ombros e faça uma automassagem. E você vai relaxando um ombro e outro ombro. Você pode também massagear o seu pescoço. E massagear a nuca, a base da nuca. E massagear o seu pescoço. E pode apertar os ombros um pouco mais forte. E assim você vai relaxando. E tome uma respiração profunda. E solte as mãos. E solte o ar. E pode relaxar as mãos sobre as pernas. E vamos imaginar um lugar que você já tenha ido e tenha relaxado. Vamos imaginar como se você respirasse profundamente e soltasse o ar nesse lugar que você já foi e já relaxou. E vamos imaginar uma luz de cor violeta, a luz da transmutação e transformação. Imagine como você estivesse inspirando o ar e ele fosse de cor violeta. Respire profundamente e solte o ar. E essa luz vai preenchendo todo o seu corpo. Imagine agora você vindo para essa sala em que nós estamos.
Imagine como se você inspirasse profundamente e você soltasse o ar, espalhando toda essa cor violeta por essa sala, a cor de transformação e transmutação. E essa sala vai ficando toda preenchida da cor violeta. E essa cor violeta vai chegando nas paredes. E das paredes, o branco junto com o violeta vão se unindo. E essas duas cores vão se transformando numa cor azul, de segurança, de proteção. E você respira profundamente e solte o ar, jogando essa proteção e essa cor azul para toda essa sala, para que a gente possa fazer um bom trabalho e que todos se beneficiem com esse trabalho, que isso possa gerar prosperidade emocional, profissional e paz. Bem devagar, coloque um sorriso no rosto e pode abrir seus olhos e perguntar para a pessoa que está ao lado como que ela se sente. Pode perguntar aí para a pessoa que está ao lado como ela se sente. Estão bem? Preparados para o que vem pela frente? Eu gostaria de trabalhar com alguém que esteja passando por algum tipo de conflito com alguma pessoa. E talvez você possa ter que tomar uma decisão mediante a esse conflito. Pode ser um conflito com o pai, pode ser com a mãe, pode ser com o irmão, pode ser com um relacionamento afetivo, pode ser profissional. Não importa. Eu vou fazer um trabalho pontual e eu quero deixar claro aqui que a técnica que eu vou usar, ela tem um pouco de PNL, tem um pouco de hipnose, tem um pouco de constelação familiar e ela é baseada em perguntas. Uma boa tonalidade de voz e as perguntas bem feitas com a metodologia dos bonecos, que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu uso bonecos de acrílico, mas vocês podem usar bonecos de madeira. Vocês podem usar jogo de damas, jogo de xadrez, post-it. Eu já fiz até com bolinha de papel. Eu não tenho nada. Você tem papel? Tem. Então amassa e a gente começa a fazer. Você pode usar isso online, pode usar isso presencial. Vai funcionar sempre da mesma forma. O objetivo é colocar a pessoa em metaposição. O que é a metaposição? Quando você tem um problema, você está em primeira posição, você está na frente do problema ou do conflito. Quando você está em metaposição, você está olhando de fora esse conflito, essa questão que você está vivendo. Então, quando você coloca o boneco, você coloca a pessoa em metaposição. A gente trabalha a posição de percepção da pessoa. Freud faz isso muito bem. Vocês podem ver Freud Além da Alma, um filme que retrata isso muito bem. O Freud fazia a pessoa repetir a mesma história muitas vezes. Isso às vezes durava anos. Quando ela repetia a mesma história muitas vezes, ela via a mesma história em posições de percepção completamente diferentes. E automaticamente, quando você vê a história de percepções diferentes, você passa a ter insights. E quando você vai direto no ponto emocional da pessoa, que é o trabalho cirúrgico que a gente faz, quando você faz esse trabalho incisivo e confrontador, porque a gente não tem uma técnica só da escuta, o nosso trabalho também tem um pouco da Gestalt terapia. Vocês deveriam pesquisar sobre um cara chamado Fritz Spears. Ele foi modelado pelo pelo Bandon e o Gringler, o John Gringler e o Richard Bandler.
Richard Bandler. Eles modelaram o Fritz Spears. Então vocês vão perceber que eu não sou um cara que eu espero alguma coisa. Eu faço com que a pessoa traga a informação. Em alguns momentos, o coach, ele não só passa a mão na cabeça da pessoa. Muitas vezes a gente tem que falar perguntas e fazer perguntas que a pessoa precisa. E às vezes você não tem que ser bonzinho fazendo isso. Mas fiquem tranquilos que eu não serei o Capitão Nascimento, não vou dar tapa na cara de ninguém que vier aqui na frente. Eu simplesmente vou fazer perguntas poderosas. E uma coisa que eu posso deixar claro é que a pessoa que vai vir aqui na frente vai ser um ato de generosidade, porque ela vai estar ajudando a ela e ajudando a todo mundo aqui. Nosso amigo Kleber está filmando para que isso sirva para vocês como material de estudo, mas fiquem tranquilos que quem vier aqui na frente, eu confio no Kleber, é um cara que eu estou até fazendo orçamentos com ele para poder contratá-lo, e qualquer informação assim um pouco mais relevante, uma traição, um abuso, coisas que podem sair aqui, nós vamos ter total cuidado de limpar isso para poder não passar isso no material. Nós vamos ter esse cuidado aqui para não expor a vida da pessoa que está aqui na frente. Tudo bem? Então, a pessoa pode vir aqui e falar o que ela quiser e a pessoa pode considerar esse ambiente como um ambiente seguro. A gente pode considerar esse ambiente seguro, sim ou não? Sim. Beleza? Então, quem quer trabalhar comigo, levante a mão, por favor. Qual é a sua questão, só para eu saber? E a sua? A sua mãe. Qual é a sua questão familiar? Toda família tem alguns segredos. E muitas vezes a gente tem que aprender a lidar com esses segredos. E não é fácil. Tá. Eu vou trabalhar com ela e isso vai te ajudar de alguma forma. Só toma cuidado com uma coisa. Cuidado com o formigueiro. Porque tem formigueiros, por exemplo, na Amazônia, como eu fui com a Flávia, a gente ficou 4 horas e meia de Manaus, no meio da selva, para aprender um pouco dos rituais indígenas de cura. E os índios, eles se curavam com a medicina da floresta. E uma das coisas interessantes é que tem um formigueiro que você enfia a mão e você passa na mão assim, ele vira um perfume, e eles passam aquilo no corpo inteiro e aquilo serve como repelente. Tem até um vídeo meu no YouTube, eu enfiando a mão no formigueiro, me cagando de medo, óbvio. Mas aquela formiga, ela não pica. Mas alguns formigueiros até matam a pessoa. Então toma cuidado em qual formigueiro você está colocando a mão. E toma cuidado porque muitas vezes não vale a pena colocar a mão no formigueiro. Apenas reflita sobre isso. Qual técnica que eu usei com ela? Pelo amor de Deus, gente. Metáfora. Gente, todos usam. Os padres usam, os bispos usam, os evangélicos usam, os espíritas usam. Allan Kardec usava, Krishna usava no Bhagavad Gita. Todos usam, desde que o mundo é mundo, o poder da metáfora. Uma metáfora você conta para 5.000 pessoas, todo mundo aprende com a metáfora. E uma das técnicas mais poderosas de hipnose é a metáfora. O que eu usei com ela foi a metáfora. Usem metáforas. Pega e fala, coragem. Decora as metáforas de coragem. E quando alguém estiver faltando coragem na tua frente como cliente, você conta aquela historinha para a pessoa. Zona de conforto. Decora. Conta a historinha da zona de conforto. Medo. Decora e conta a historinha do medo. As pessoas aprendem com a metáfora. Eu tenho que ser técnico. Por que as pessoas aprendem com a metáfora? Ela vai direto no inconsciente. Se eu contasse a mesma história para ela e falasse assim, você com a sua família, você tem que tomar cuidado, porque senão a tua família pode te morder. Eu estou falando com o inconsciente ou com o consciente? Com o consciente. E onde que você acredita que ela aprenda mais? No consciente ou no inconsciente? No inconsciente. Por isso que você usa metáforas e sempre funciona. Porque você fala direto com o inconsciente da pessoa. E às vezes a resposta dela não vai vir hoje. Mas talvez daqui a uma semana ela fale assim, cara, aquela história do formigueiro, que
que o Diogo falou faz todo sentido. Porque o inconsciente ele vai repercutir. Isso que eu vou falar é bem profundo, mas não é para agora. O inconsciente ele não tem tempo nem tem espaço. Então, quando você trabalha com ele, ele traz às vezes uma recordação da infância, dos 3 anos de idade que você nem sabia. E você começa a montar o quebra-cabeça. É isso que se faz no coaching. É montar um quebra-cabeça. E se faltar uma peça, não tem problema. Foca na psicologia positiva, empodera a pessoa e foca no resultado. Mas o que a gente faz no coaching é montar um quebra-cabeça. É pergunta? Então, depois de muitos anos, eu resolvi estudar psicologia com a minha esposa. Minha esposa é médica, eu fiz direito, fiz marketing, fiz o mestrado de administração, que eu não terminei o mestrado. E aí, a gente está no 3º ano, mas é completamente diferente de tudo aquilo que a gente vê nas formações em coaching, na psicologia positiva. Eu poderia dizer que a base teórica é 1% daquilo que eu imaginava aprender, e eu falaria para você que é como se... Isso daí eu estou falando não da psicologia, mas de qualquer faculdade, tá? É como se o mercado de trabalho e a sociedade tivesse 30 anos à frente, onde a academia está tentando provar ainda aquilo que está acontecendo ali. De toda forma, a gente tem que agradecer a psicologia, porque isso fez com que o ser humano fosse mais estudado nessa segunda parte aqui, emocional. Porque a minha esposa, por exemplo, ela fez medicina e ela não aprendeu a tratar um paciente, ela aprendeu a tratar uma doença. E o que eu estudo hoje é a psicologia integrativa do Ken Wilber, que provavelmente nenhum professor de nenhuma faculdade, ou quase nenhuma faculdade, entende quem é Ken Wilber, que é o cara que integrou todas as ciências, todas as religiões, e aí você lê 10 páginas do livro dele, você tem que ler 100 vezes para tentar entender uma, né? Porque é tão profundo a filosofia que está por trás daquilo, que talvez a ciência não consiga acompanhar. Então, é muito importante que a gente saiba que a psicologia nos ajuda muito como coaches profissionais. Mas também é muito importante a gente entender que na minha faculdade não tem uma cadeira de PNL, não tem uma cadeira de coaching, não tem uma cadeira de psicologia positiva, e eu falaria para vocês que essas ciências estão 30 anos à frente das matérias que a gente está vendo lá. E de toda forma, aquilo soma, só que a gente não pode se prender àquilo. Assim como em qualquer faculdade, tudo bem? Eu não estou criticando a psicologia, eu fiz direito, é a mesma coisa. Eu fui descobrir o que era direito quando eu entendi a cabeça do juiz, não quando eu entendi as leis. Então, é assim que eu vejo o mercado, tudo bem? Mas estudem psicologia, porque é muito importante você entender o que o Watson pensa, o que o Jung pensa, o que o Freud pensa, e as faculdades, às vezes, não falam para você, por exemplo, sobre Jung, que é um cara extraordinário. Eu tenho 4 horas de aula de Jung durante 5 anos. E é um dos caras mais extraordinários da psicologia. Beleza? Vamos lá? Salva de palmas para nossa amiga.